Olá, queridos e queridas estudantes, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Washington Lopes e hoje vamos juntos e juntas para mais uma aula de Ciências da Natureza. Essa aula ela é direcionada para os estudantes do 5º ano dos anos iniciais do ensino fundamental. Chame Nezinho, meu querido, vamos juntos, vamos lá para mais uma aula. Tá preparado, tá pronto? Prontíssimo como sempre. E você, preparado, preparada? Vamos juntos, vamos lá. O tema da nossa aula de hoje é ecossistemas e sua diversidade. Todos nós fazemos parte e interagimos com diversos ecossistemas. E é importante a gente pensar a nossa participação, a qualidade da nossa interação. Ou seja, como é que acontece essa nossa interação com o meio ambiente e com alguns desses ecossistemas que fazem parte do nosso entorno, tá? E também fazem parte, do nosso país. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre esses ecossistemas, algumas informações relacionadas a eles. Mas primeiro, como de costume, vamos lembrar o desafio da nossa aula passada, tá? Atenção! Façam os desafios. Os desafios são muito importantes para que você possa entender cada vez melhor um conteúdo, tá? Quando você faz os desafios, você percebe qual é a relação do que a gente está estudando aqui com a sua vida, com o seu dia a dia. E aí o conhecimento, ele passa a ser um conhecimento com mais significado para você. Então, façam os desafios. Se você não conseguir fazer por alguma razão sozinho ou sozinha, peça ajuda da sua mãe, do seu pai, do seu colega da sala, né? Faça grupos de estudos aí, enfim. Mas realizem os desafios. Sempre que possível, façam vídeos, pequenos vídeos, fotos, manda um áudio para a professora, ou então manda um áudio para a diretora, pede para sua mãe, para o seu pai compartilhar, para que a gente possa trazer aqui também. Faz isso, publica nas redes sociais, marca o @CEPA, você fazendo o seu desafio, compartilha no Facebook, assistam às aulas. Se você não conseguir assistir a exibição na TV, as aulas ficam gravadas no YouTube, vai lá no canal da gente e assista às aulas, tá? Quantas vezes precisar, para que você possa entender o conteúdo e aprender cada vez mais com a gente. E faça os desafios. E falando nisso, vamos voltar para cá. Qual foi o desafio da aula passada? Você lembra? Quem estava na aula passada provavelmente vai lembrar mais rápido. Mas se você estava e não lembra, tudo bem. Se você não assistiu a aula, não tem problema também. Vamos lembrar juntos e juntas. Quais são os nomes dos principais rios da cidade do Paulista? E aí, você pesquisou? Sim ou não? Espero que sim, hein? Volto a dizer, estudem, façam os desafios, que eles são muito importantes para que você possa entender os conteúdos. Bom, qual é o objetivo da aula de hoje? Nós vamos, então, analisar os diferentes ecossistemas, tá? Professor, o que é ecossistema? Bom, a gente vai estudar um pouco do conceito. Mas antes disso, é importante, volto a dizer, tá? Que a gente tem uma preocupação com o meio ambiente, porque a nossa preocupação com o meio ambiente tem a ver, se relaciona com os ecossistemas. Então, segura aí que a gente vai falar sobre isso também. Bom, quando a gente fala de ecossistema e da nossa relação com o meio ambiente, é importante que a gente saiba de uma informação básica, até em relação aos componentes que fazem parte desses ecossistemas. E a gente tem basicamente dois, que são os componentes biótipos e os componentes abióticos, tá? Isso tem a ver com vida, tem a ver com a ideia de seres que têm vida, os biótipos e os que não têm vida, abióticos. Mas o que são exatamente isso, professor? Vamos lá. Bom, os seres bióticos, como eu disse, são todos os seres vivos encontrados num determinado local. Então, por exemplo, os seres humanos são seres vivos, os outros animais que fazem parte do ecossistema são seres vivos, então a gente chama esses seres de seres biótipos. E os seres abióticos são, por exemplo, os fatores físicos, químicos, geológicos do ambiente, como a água, a luz, temperatura, enfim. Tudo o que tem a ver ali com as questões que fazem parte do ambiente, do meio ambiente, mas que não têm vida, são considerados componentes abióticos, tá? A gente vai analisar, inclusive, isso na aula de hoje. Bom, e aí já para a gente começar a entender, a relacionar, aí ficando claro para a gente, vamos analisar nessa imagem aqui
quais são os componentes biótipos e quais são os componentes abiótipos, tá? Vocês lembram do que eu acabei de dizer sobre componentes biótipos e abiótipos? Vamos ver então. Bom, o que é que a gente vê nessa imagem? Nós vemos um rapaz, né, um homem, que está contemplando o pôr do sol num ambiente que tem águas, pedras, a gente consegue ver o sol lá no fundo, conseguimos ver também as nuvens, vemos algumas rochas. Bem, esse é o cenário. Qual é então, quais são os componentes biótipos aí? Lembram que os componentes biótipos têm a ver com os seres vivos que fazem parte desse ecossistema ou quando a gente está analisando um ambiente em especial? Por exemplo, o ser biótipo aí é o homem, né? O homem que está. Mas tem outros seres biótipos aí possíveis que a gente não vê, mas que a gente pode fazer inferência, ou seja, a gente pode sugerir, supor que está. Por exemplo, os peixes desse rio aí são seres biótipos, né? Sei lá, alguns répteis que porventura vivam nessas pedras aí, os mosquitos, as aves que de repente podem viver também nos altos dessas rochas aí, são seres componentes biótipos, ok? E quais seriam os abiótipos, professor? Por exemplo, a temperatura, a luminosidade que vem, a gente tem as rochas aí, todos esses, as mudanças que acontecem, então a gente consegue ver que na parte de baixo tem um pouco de, como se fosse neblina ali, tudo isso são fatores abiótipos, ok? Conseguiram entender? Conseguiram acertar? Sim ou não? Espero que sim. Bom, importante que a gente pense, tá? Num ecossistema, todos os componentes dependem uns dos outros. Então, por exemplo, a natureza, eu estava dizendo nas aulas anteriores, ela existe, né, em equilíbrio. Tudo na natureza está perfeitamente encaixado para que ela consiga existir em harmonia. Então, quando a gente fala que num ecossistema tudo, os componentes dependem uns dos outros, é exatamente nesse sentido. E o ser humano que acaba interferindo nesses ecossistemas, a gente precisa pensar a seriedade disso, tá? Essa intervenção humana não pode ser uma intervenção de degradação. Eu estou sempre batendo nessa tecla, para que a gente reflita sobre a nossa atitude, tá? Porque assim como existem as cadeias alimentares, lembram? Assim como existem as cadeias alimentares, e nós seres humanos, por exemplo, necessitamos do peixe daquele rio para nos alimentarmos, né? É importante que a gente contribua para que esse equilíbrio aconteça. Tire da natureza apenas o que a gente precisa, sem degradar, sem poluir, sem destruir. Bom, lembram dos componentes que fazem parte desses ecossistemas? Nós temos os produtores, os consumidores e os decompositores, tá? Fazem parte da cadeia alimentar, basicamente. Os produtores são as plantas, né, que produzem alimentos. Os consumidores, que são aí, por exemplo, vocês estão vendo nessa imagem uma onça querendo pegar aí uma ave, tá? Se alimentando. E a gente tem também os decompositores, que são os fungos, as bactérias, que ajudam na decomposição de diversas substâncias na natureza. Quais são, então, os ecossistemas existentes, professor? Quais são esses ecossistemas? A gente pode pensar basicamente, tá, em três, mas o mais importante é que a gente lembre que o maior ecossistema é a biosfera, ou seja, o conjunto de vida que existe e suas relações, né, e os componentes abiótipos também, que fazem parte dessa grande comunidade da vida chamada planeta Terra, tá? Então, nosso maior ecossistema é a biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas, mas a gente tem três que vamos identificar aqui. Os ecossistemas, eles podem ser marinhos, ou seja, água salgada, né? Os mares, os oceanos, enfim. Existem diversas cadeias alimentares coexistindo nesse ambiente e nós, seres humanos, interferimos também aí com nossas embarcações, a gente interfere quando a gente vai com a pesca, interfere, infelizmente, quando são depositados resíduos sólidos, resíduos que não são sólidos também, como, por exemplo, óleo, enfim, tudo isso são interferências no ecossistema marinho que podem ser positivas ou negativas.
A água doce, tá? Então tem um macaquinho ali, ó, passando pelo rio. Não sei se ele está só atravessando ou se ele está ali caçando alguma coisa, mas a água doce é um outro ecossistema, tá? Assim como na água salgada existem peixes também, mas peixes que vivem na água doce, que é uma água que se caracteriza por não ter sal, tá? E a água doce é uma água que serve também, que nós seres humanos podemos consumir para usos diversos e outros animais também. E os ecossistemas terrestres, ou seja, que não estão na água, nem na água salgada, nem na água doce. Estão na terra, no chão. Tá? E aí, basicamente, esses 3 ecossistemas existem. Em cada um desses existe uma complexidade de vida, uma complexidade de relação entre seres vivos, entre seres componentes bióticos e abióticos, e assim como na água doce existe, nos ecossistemas terrestres também. Algumas informações importantes, tá? Os oceanos e os seres vivos que eles contêm cobrem basicamente 75% da superfície da Terra. A gente já falou sobre isso. É sempre bom lembrar. Os ecossistemas de água doce são mais raros, cobrindo apenas 1,8% da superfície da Terra. Vocês lembram que no Brasil, né, nós temos aqui, o mundo, o planeta Terra, tem 3% apenas de água doce. De toda a água que existe na Terra, apenas 3% é água doce. Desses 3%, no Brasil, 12% está aqui. Tá? 12% dessa água doce está aqui no nosso país. E aí, olha, apenas 1,8% da superfície da Terra é de água doce, tem ecossistemas de água doce. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que se a gente poluir, degradar, existe uma grande possibilidade de esse ecossistema ir diminuindo cada vez mais, de esse recurso natural, todas as possibilidades que existem irem diminuindo cada vez mais. Então, muito cuidado. E os ecossistemas terrestres da Terra cobrem todo o restante. Então, 1,8% é de ecossistema aquático, né? De água doce, aliás, e o restante que sobra é de ecossistema terrestre, ok? A gente tem 75% de água, coberto por água. Desses, 1,8% são ecossistemas de água doce e o restante são ecossistemas terrestres, ok? Por que a gente está falando do ecossistema terrestre, professor? Porque a gente vai dar um enfoque nesse inicialmente e nas próximas aulas vamos abordar os outros ecossistemas de maneira mais detalhada, ok? E aí, ó, eles podem ser agrupados em categorias amplas que a gente chama de biomas. Você já ouviu essa expressão, bioma? Pois bem, nós temos 6 biomas básicos no nosso país. Vamos ver um pouquinho de cada um deles, tá? O primeiro deles é a Amazônia, é o maior dos biomas. E aí nessa imagem eu trouxe algumas informações. Vê que bacana. Por exemplo, na Amazônia a gente tem 550 répteis, mais ou menos. 166 anfíbios, espécies de anfíbios, né? 32 espécies de aves, aliás, 1.000 espécies de aves, peixes mais ou menos 3.000. E a gente tem uma imagem aqui da árpia representando um animal que faz parte desse ecossistema. Mata Atlântica, 311 espécies de répteis diferentes, 270 espécies de mamíferos de forma geral, 934 aves fazem parte desse bioma, peixes 350 e aqui a flora tem 18.703 espécies diferentes no bioma Mata Atlântica. No Cerrado, répteis, 187 espécies de répteis diferentes. Mamíferos, 252. Aves, 850. Peixes, aproximadamente 1.000. E a gente vê aqui, ó, representando uma onça pintada, um animal característico do Cerrado. Inclusive, né, que vive sob forte ameaça de extinção, né? A onça, que é um animal muito representativo para o nosso país, muito representativo para o bioma cerrado e que precisa ser cuidado e preservado. Caatinga, ó, a caatinga a gente tem aí, ó, 107 répteis, aves 510, peixes 240, mamíferos 148 espécies diferentes, anfíbios 49 e a flora tem 5.311 espécies
né, fazem parte da flora do bioma Caatinga. Pampa. No bioma Pampa, nós temos 97 espécies de répteis, 120 de aves em média, 18 espécies de peixes, 74 mamíferos, 50 anfíbios e a flora tem em torno de 1.623 espécies diferentes. E aí ó, tem uma imagem aqui do sapinho da barriga vermelha, representando o bioma Pampa. Pantanal, o bioma Pantanal, a gente tem 132 espécies de mamíferos diferentes, 85 répteis, 463 aves, na flora 1.197 espécies diferentes, e aí tem o peixe pacu representando o bioma Pantanal. Bom, vocês viram que existe uma diversidade muito grande. Dentro desses 6 biomas, a gente pode observar aí números diversos entre anfíbios, répteis, aves, mamíferos, enfim. Vejam que existe uma pluralidade de seres convivendo, né? Componentes bióticos. Existem também, claro, os componentes abióticos, e nas próximas aulas a gente vai explorar um pouquinho mais de cada bioma desse e os ecossistemas que existem, tá? De forma geral, em cada um deles. Então fica ligado, acompanha que na próxima aula você viu aqui algum bioma que você já conhecia, alguma palavra que você já tinha ouvido falar pela sua professora, seu papai, sua mamãe, sei lá, em algum lugar. Se você já viu, eita, isso aqui eu já vi, professor, já ouvi falar. Não sei muita coisa não, mas já ouvi falar. Ou, não, professor, conheço, já estudei sobre isso. Que bacana! Na próxima aula, nós vamos então explorar um pouquinho mais esses biomas, ok? Bom, espero que tenham gostado da aula e aí eu vou deixar o desafio para vocês agora. Qual o bioma principal na região Nordeste? Ó, mostrei 6 biomas para vocês. Tem um deles ali que é característico da nossa região. Talvez vocês até já tenham ouvido falar. Mas aí eu vou deixar o desafio para vocês pesquisarem. Daqueles biomas lá, qual é o bioma principal na região do Nordeste? Que é a região do país que a gente vive, que a gente mora. Nosso estado está nessa região, Nordeste. E qual é a sua principal característica? Vocês vão pesquisar, vão encontrar a resposta e esse bioma você vai ter que pesquisar também qual é a principal característica desse bioma. Professor, que característica? Sobre o quê? Você escolhe, tá? Para você, qual é a principal característica desse bioma? Nas suas pesquisas, o que é que você vai encontrar aí nesse sentido? Combinado? Desafio lançado, tá aí e espero na próxima aula que vocês consigam realmente fazer o desafio, realizá-lo. Então, viva os ecossistemas e a biodiversidade. Até a próxima aula, se cuidem e tchau, tchau!